Rosane, primeiro, obrigada. Estou muito feliz de você estar aqui, né? Eu nem tinha conversado com você, mas você foi o primeiro nome que veio na nossa cabeça e na minha, sobretudo, né? Quando a gente pensou, estava idealizando esse projeto. Eu cheguei nessa biografia da Maria da Aparecida Marques, né? A primeira mulher negra a cantar na Ópera de Paris. Fiquei muito surpresa porque é uma mulher brasileira do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio, filho de uma empregada, né? Uma empregada, criada por uma família, né, do subúrbio do Rio, lá da Tijuca. Ela ficou órfã de mãe, foi criada por essa família sem nunca ter sido adotada legalmente. Ela foi atriz do Teatro Experimental do Negro. Não. E se descobre aí como uma potência vocal para o canto lírico, né? A partir de aulas que ela faz, porque ela tem alguns episódios de afonia. E ela é impedida, né? Ela faz a escola de música aqui, ela ganha alguns prêmios, mas ela é impedida de se realizar como protagonista, como cantora, né, de música lírica, por ser negra. Isso é dito para ela por um maestro durante uma audição para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, essa mulher vai para a Europa, depois de ouvir esse não aqui no Brasil, e na Europa ela simplesmente deslancha, né? Ela se torna uma grande cantora, ela substitui Maria Callas, ela faz Carmen, ela é considerada a grande Carmen da história da ópera mundial, é a melhor Carmen da história da ópera. Ela ganhou todos os prêmios que você pode imaginar, todos os reconhecimentos que você pode imaginar, e nunca pediu a cidadania francesa, né? Ela morreu brasileira. Foi musa do movimento surrealista, né, que já estava, né, ela se relacionou com um pintor, o Félix Labisse, por muito tempo, né, 20 anos até ele morrer, e ela se tornou musa do movimento, então ela conviveu com todas as figuras, né, expoentes da intelectualidade europeia, enfim. Então essa mulher meio sem lugar, porque é isso, né, ela foi obrigada a deixar sua pátria, seu país. Então, você imagina, quando eu li essa biografia, assim, eu descobri a Maria num Natal, a história da Maria da Aparecida, por acaso, no Natal, procurando música. E aí descobri essa história. E fiquei muito abalada quando eu li. Tocada, né? Tocada, porque assim, ela é da mesma região, né, que eu fui criada, eu sou de Quintina, ela é Tijuca, é subúrbio do Rio. Ela também era uma negra de pele clara, do subúrbio. E aí, de repente, essa mulher que não consegue, né, se realizar no seu próprio país e que morre sem conhecer o pai, sem pátria, sem pai, né, sem lugar. E aí, eu desde o primeiro momento, né, eu lembro que eu conversando, quando eu conversei com o Lube, ele também se apaixonou, e acho que vem muito dele também essa coisa de vamos fazer, e dele me dizer, você vai fazer a Maria, tem que ser você fazendo a Maria, porque essa história te move. Você foi um nome que veio imediatamente. Eu falei, se tem alguém que pode falar sobre essa questão da representação e desse não lugar, dessa estranha de dentro, é a Rosane. Tipo, eu só pensava em você. Então, na verdade, meu convite é esse, né? Para que a gente, é uma conversa informal, mas para que a gente reflita sobre isso. E eu acho que você é uma pessoa que fala muito bem sobre isso, né? Sobre esse não lugar. E também sobre a questão da representatividade negra, né? Da representação dessa presença negra, né? Dessa presença, negro. E aí eu queria que você falasse um pouco, assim, como isso... Primeiro, a gente também fez questão que essa história chegasse assim agora, que eu te jogasse essa história, porque a gente também queria ver o impacto disso em você, porque, assim, em mim foi avassalador, né? A gente fica meio assoberbado, assim, quando ouve, né? Eu, quando toquei... Porque é um supetão, né? Vem assim, é um soco no estômago, né? Porque acho que a gente fica pensando. Esses dias eu estava conversando com a minha amiga Valdeci Nascimento, não sei se você conhece, uma grande referência do movimento de mulheres negras brasileiras, assim, e que tem um trabalho muito efetivo. Eu estou hospedada na casa dela, inclusive. E é o que a gente vem muito conversando, falando assim, eu não gosto das ideias de superação, né? Porque o homem branco ele não se supera. O Silvio Santos ele diz assim, eu fui camelô, trabalhei muito, construí um império. O Abílio Diniz também disse que é de uma origem pobre. Aí eu estava dizendo para ela, Val, eu acho que as histórias de superação também não são para a gente, porque a gente se inventa e se reinventa. Eu falei para ela, eu gosto de dizer das reinvenções. E por que a história da Maria, se me contando agora, impacta? Porque essa mulher conseguiu se inventar e se reinventar, não é? De um lugar, o que é uma mulher negra na França,
se tornando o que se tornando, mas sem um reconhecimento aqui no Brasil. Acho que esses processos de reinvenção e de invenção, acho que a gente não alcança muito, né, porque são homens e mulheres negras ou não brancos, né, pessoas indígenas, que, mesmo que não tenha aquela consciência racial, dizer sou negra, vou lutar no movimento negro, porque a negritude não passa apenas pelo movimento negro, com certeza, ao longo da sua trajetória na França, na Europa, na França, em Paris, ela foi colocada nesse lugar e ela teve que se virar nos 30, né? Então, eu acho que, quando você relata isso, ela me tocou muito, porque eu acho que é isso, né? Toca porque a gente fica imaginando assim, como conseguiu se inventar e reinventar? Só que, de outro lado, a gente consegue perguntar assim, como o Brasil, esse país racista, esse país, né, colonialista, não conseguiu acolher essa mulher, né? E colocá-la no lugar de prestígio, colocá-la, né, essa coisa no pódio, né? Por que ela escapou da narrativa oficial, da oficialidade brasileira, né? Sabe, são questões importantes. Aí, quando você fala do não lugar, eu acho interessante, porque o não lugar ele é habitado, né? Porque quando a gente se inventa e se reinventa nesse sentido, mesmo nas bordas, mesmo nas margens, que é um termo que a gente usa muito, né? A margem, de acordo com Bell Hooks, Patrícia Hill Collins, mas também Lélia Gonzalez falava muito dessa ideia da margem e da base, né? Lélia Gonzalez falava muito da base, né? Nós estamos na base, assim como Angela Davis. As duas falam mais em base do que em margem. Mas acho que desse lugar, quais são as possibilidades que a gente tem, os arranjos únicos, agências, como gostam os historiadores de dizer, para a gente se reinventar. Eu acho que trazer a história dela é trazer isso e pensar esse não lugar, porque você falando dela, me lembrei agora de Carolina Maria de Jesus, né? Que é uma mulher que sabia que não existia, né? que não era gente, né? Carolina Maria de Jesus sabia da sua condição de não humana, de não pessoa, né? De literalmente da lata do lixo da sociedade. Mas ela vai se reinventando e ela gestou, ainda que depois ela também, né, próxima da morte, fosse ficando meio esquecida, ela foi gestando a sua vida de tal forma que ela ganhasse um lugar ou outro, que é esse lugar da representação, né? Mas não o lugar da representação contemporânea, que está muito ligado a uma ideia capitalista de cooptação da imagem, né? Mas ela diz, a Carolina Maria de Jesus dizia assim, eu quero que o mundo depois de mim se torne melhor, né? Assim, porque ela passou pelo mundo. Então, eu acho que essa trajetória, essa consciência que ela tinha, que o mundo, ela veio para o mundo se tornar algo melhor, porque ela passou pelo mundo, é o que a Maria Aparecida fez, só que ela não foi reconhecida, né, no seu empreendimento de se tornar quem se tornou, ou seja, esse não lugar também. Aí, o que isso impacta para todas nós? É o lugar da não representação. Esses dias mesmo, eu e a Valdeci, a gente estava assistindo o filme, era a história de uma mulher branca que queria ser maestrina. E caiu a ficha, e eu disse, Val, agora que está caindo a minha ficha, de que realmente a gente não vê maestrinas, né? Mulheres regendo orquestras. E ela tentou, lutou e ela conseguiu. Só que depois ela ficou também muito no lugar, foi meio pro acaso, assim, o acaso dela foi meio pro ostracismo, ficou sendo reconhecida apenas como a maestrina que tocava, que regia mulheres, né, porque ela montou a sua própria orquestra, já que era difícil com homens, né? Então ela conseguiu um lugar de prestígio, mas logo, logo ela foi acantonada, né? O lugar da representação possível para ela só foi esse. Você é maestrina para reger mulheres. Você não pode ser maestrina para reger qualquer tipo de ópera. Eu acho, de que uma história como essa, que é realmente uma história impactante, porque também a gente pergunta assim, onde que nós estávamos? Eu estava esse tempo todo que essa história não me chegou, entendeu? Não chegou até a mim, que com certeza não chegou a várias mulheres negras, que é o não lugar, o lugar ele diz respeito também a uma codificação, ou seja, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, o nome é um mínimo de presença.
essa mulher ela não foi nomeada, e não é o nome da pessoa física, né, Maria Aparecida, ela não foi nomeada na sua existência, porque pensar um não lugar em relação a ela é pensar também a não nomeação, é pensar a sua não existência, né? Porque ao mesmo tempo que ela foi plena em termos de existência, ela não existiu, e esse é um paradoxo perverso. Ela foi muito intensa, ela teve muita vida, ela teve muita inteligência, ela teve muita tática, ela teve muita estratégia, ela se reinventou, ela fez coisas belas, né? Enfim, a obra dela individual, mas ao mesmo tempo tudo isso não ganhou lugar de nomeação. Portanto, a gente pode dizer, sob esse ponto de vista, que ela não existiu. E aí é por isso que é o seu papel, então, nesse caso, resgatar pelo nome e dar a ela esse lugar do nome. E pelo nome, pela nomeação, a gente poder dizer, ela nos representa. Porque não é possível a gente dizer que Maria Aparecida nos representa, que se sequer a gente sabe que ela existe. Então, ela tem que ingressar na cadeia do nome, na cadeia da linguagem, né? Na cadeia discursiva. Por que eu costumo dizer, quando a gente fala de genocídio da juventude negra, qual é a crueldade que a sociedade brasileira faz com esses jovens para além da morte física, corpórea? É a morte da linguagem. A gente não chora esses corpos, né? Excetuando o movimento negro, o movimento de mulheres negras, a sua comunidade, há uma morte pela linguagem. Nós matamos duplamente esses corpos. Então, a Maria Aparecida ela foi vítima, né, da linguagem, ela foi morta pela linguagem, ela não foi nomeada. Não havia lugar possível para ela na cadeia discursiva, a despeito da sua trajetória brilhante, né? Que a gente poderia dizer, né, nessa lógica que eu acho ruim, que foi uma história de superação, né? Mas eu prefiro dizer que é de invenção e de reinvenção, né? E tanto que não é de superação, porque ela morre da forma que ela morre, né? Né? Eu acho que tem uma, assim, me toca muito essas coisas todas que você está falando, né? Essa frase que você falou dela não ter vivido, né? Eu tive a sorte, né, e a alegria de conhecer uma maestrina, que é a Esther Freire, que é uma maestrina negra. Nós nos tornamos muito amigas nesse processo. Eu até, inclusive, falei tanto de você que ela já está te seguindo no Instagram. Ela tem enfim, ainda quero fazer um jantar aqui nós três, porque ela é uma mulher incrível, assim. Foi ela que me preparou para cantar esse espetáculo, né? Porque eu escrevi e estou atuando. E ela me disse, Dione, eu sou uma maestrina. Eu nunca tinha ouvido falar no nome da Maria da Aparecida. Nós entrevistamos a Érica Muniz e a Marli Montoni, né? Uma canta no Municipal e a outra canta no Teatro São Pedro. São duas cantoras líricas negras. Inclusive uma delas do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, né? Que é a Érica. E elas nunca ouviram falar da Maria da Aparecida. Poxa, a mulher ganhou o maior prêmio de ópera por ter feito Carmen, é considerada a maior Carmen, é reconhecida lá. E para você ter uma ideia, existia uma placa dela, né, com o nome dela no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que sumiu numa obra. E essas pessoas que estudaram canto lírico, né, essas mulheres negras, essa maestrina, essas duas cantoras, elas nunca ouviram falar da Maria da Aparecida. Então, é realmente um apagamento construído. Né? Isso é construído. Esse apagamento construído, mais essa quantidade de energia que essa mulher precisou reunir para ficar se reinventando, sem poder existir, porque é isso que você me traz agora, uma reflexão ainda mais profunda, né? Como é isso, né? Você viver se reinventando num lugar que não te quer. É basicamente isso. Eu acho assim, eu acho uma narrativa, é um alerta para mim. Para mim foi um alerta quando eu li a história dela. Porque não importa o que você faça, o tamanho, porque é muita coisa que ela fez, né? Se a gente pensar. Mas também as figuras negras, quando a gente pega as trajetórias, é sempre assim, né? É muitas ações, e aí o reconhecimento não é o mesmo, né? Não é. Então, eu acho muito poderoso nesse lugar da reflexão, e para mim é uma grande homenagem a ela, assim. É um tributo mesmo, sabe? Para mim é uma responsabilidade, assim, eu precisava fazer isso, né? Não, e a nossa revolta aumenta, né, de por que você tem um Borba Gato reverenciado como monumento, né, público,
E vocês, sabe, ninguém fala de Maria, porque quando a gente coloca em contraste, a revolta ainda é maior, né? Você tem, por isso, tem um texto do Benjamin que eu gosto muito, não sei se está traduzido, ele vai falar por que que o lixo é importante. Ele diz que a gente precisa recolher as coisas do lixo, porque no lixo você relabora, né? E ela, de certa forma, foi para o lixo da história, né? Que ele vai dizer isso. O que está no lixo da história? Porque nós tentaram colocar a gente no lixo da história, mas a gente resistiu. Só que a gente não parou na resistência, que também eu sempre costumo, eu estava conversando também esses dias com a Val, falar para a gente só de resistência pouco. Porque você resiste, mas como é que você dá o passo seguinte? A gente resiste reelaborando, ressignificando, né? E a gente faz isso no plano muito da cultura, pensando cultura na sua dimensão mais abrangente, né? Não só capoeira, porque reinventou, porque a capoeira, além de um jogo, é uma luta. É também que eu amo a capoeira, ela é complexa, mas foi muito além, não é? Da capoeira, da feijoada, etc. Tá em todo lugar. Eu acho que esses processos, que quando a gente vê as histórias, né, na senzala, são histórias de resistência, mas de reinvenção, ou seja, deram muitas voltas no parafuso, né? Deram muitas voltas no parafuso, enganaram, envenenaram, né? Ou seja, isso é reinvenção. Isso é dizer assim, a gente resiste, mas a gente a gente quer viver, né? A gente tem um futuro. E quando você projeta o futuro, aí sim vem um processo de reinvenção, porque você lega, né? Quando a gente está aqui hoje, todas nós legamos muito do passado. Então, a pergunta em relação a ela foi tão cruel que, ela não ter nome, né? Não ter um nome assentado, ela não pôde legar para a gente. Aí a gente pode pensar assim, tem ideia de tesouro, né? Eu gosto da metáfora do tesouro, porque assim, ela é um tesouro guardado ou um tesouro escondido? Ela é um tesouro escondido, ela não é um tesouro guardado, não é? Porque os tesouros a gente guarda para manter ali e eles são fontes, né, de inspiração. Mas ela é um tesouro escondido. E aí eu vejo, você foi uma arqueóloga, você encontrou, entendeu? E aí eu acho que ela está em boas mãos, porque eu acho que você vai responder aquela pergunta que eu sempre digo, que dizem que é uma pergunta psicanalítica, né? Eu digo, mas não é só da psicanálise, também são das religiões de matriz africana, que a pergunta é a seguinte: o que fizeste com a palavra que te foi dada? Então, você tem a responsabilidade, hoje, você foi uma das poucas que escutou essa palavra silenciada, em si, a palavra texto, que é Maria Aparecida, e você vai ter a obrigação, né, a responsabilidade de fazer algo com essa palavra que não encontrou acolhida na rede de significantes, de discurso, de representação, de imaginário, né? Porque a gente sempre diz, a gente não tem imaginários de mulheres cantoras de ópera, a gente não tem, sabe, nesse lugar. Mas a gente tem, só que foi esse tesouro que está escondido. E é preciso que a gente apresente esse tesouro. É preciso que ela legue algo para a gente, né? Que ela seja um legado. Porque quando a gente tem uma interrupção, que não é nem uma interrupção, né? Mas quando essa história é soterrada, você não tem legado, né, Johnny? Esse é um outro ponto. Ou seja, a gente não pode nem responder essa pergunta, o que fizeste, a palavra que te foi dada, que a palavra não chegou até a gente. E lá ela consegue estudar, quer dizer, ela é reconhecida pelo talento, né, pelo talento imenso dela, porque, inclusive, dizem que não era nem a voz, era a presença. Ela era uma grande atriz, ela tinha muita presença, né? É a voz, mas tinha essa questão da presença. E na peça, né, na dramaturgia, uma das coisas que a gente começou a pensar nos nossos encontros, né, era que talvez a Carmen tenha sonhado com a Maria da Aparecida, a personagem Carmen, que também é uma mulher cigana, né, vítima de um feminicídio, quer dizer, tem toda uma história aí, uma relação entre essas duas mulheres desse não lugar, desse apagamento, que elas se comunicam muito, né? E aí a gente criou isso na dramaturgia, né? Que a Carmen sonha com a Maria da Aparecida, ela sempre quis, né? O único corpo que poderia dar vida a essa personagem era a Maria da Aparecida, né? Esse encontro de narrativas dessas mulheres que nunca não foram pensadas para ser protagonistas, mas que se tornam protagonistas das próprias vidas, né? E você falando agora do lixo, né? Que você trouxe o Benjamin, eu fico pensando na fala da Lélia Gonzalez,
né? Porque Sim, quando ela agora o chega... Lício vai falar em uma boa, né? Adoro quando você fala sobre isso, né? Porque É, ela subverte pela linguagem, isso, né? Ela é, ginga, né? é, Ela diz, ok, vou jogar, mas é, eu vou expor o jogo que vocês fazem aqui, é. né? E ela deixa de ser lixo, né? Eu costumo dizer, Uhum, ela deixa de ser lixo. sim, ela reinventa pela linguagem. Isso, E eu acho que a Maria fez muito isso, porque o que ela levou para a Europa, o corpo que habitou a Ópera de Paris no momento em que ela interpreta Carmen, é um corpo do Brasil, da é, Tijuca, africano indígena, né? Essa mulher, a gente é parecida, assim, né, em termos de traços do que passa, né, em termos de fenótipo. Então, você imagina, o impacto foi muito grande quando eles viram aquela mulher, né? sim, Ela, aquele corpo dançando do jeito que ela dançava. Então, assim, a Maria, para mim, ela é uma presença transatlântica, no sentido é que né, de que ela Beatriz carrega Nascimento. muito, ela carrega muitas com ela, né? E ao mesmo tempo, tem a questão do não lugar, tem a dor, mas tem essa capacidade de reinvenção dela, que eu acho que é uma coisa para a gente pensar. E tem algo que eu acho mais poderoso, que é ela não permitiu que dissessem a ela como ela deveria ser. Porque, né, a gente sempre, nós duas, a gente sempre conversa sobre isso, né? Que a É, negritude também foi algo que inventaram para a gente. A gente agora é que é, está tomando as rédeas para dizer, não, né? Eu vou ser o que eu quiser. é, O debate de gênero, por exemplo, hoje, você não tem que se adequar num modelo. Né? A gente conversa bastante sobre isso, né? Nós dois, a gente sempre é, volta e meia tá. é, E eu acho que ela faz isso, porque é uma mulher que não casou, uma mulher que disse, não, inclusive, ela viveu um trisal com o Félix Labis, que ele era casado. hum, No fim, a esposa dele deixa uma herança para ela. Assim, uma mulher à frente do tempo, pois década de é, 60, entendeu? Então, assim, eu acho que ela tem tantas. É um tesouro mesmo. E é um trabalho é, arqueológico, né? Mas ela traz tantas mensagens para a gente, como mulher, para a gente refletir. Né? E é uma mulher tão prática, né? Tem uma entrevista horrorosa que fazem com ela e o cara pergunta: Você nunca casou? E ela fala: Nunca deixei eu me incomodar, ótimo, entendeu? ótimo, Ah, mas você nunca quis é, ser mãe? Não, eu sou mãe de todas as crianças do mundo. Ela fala coisas ótimo, assim. É um, eu não sei, assim, a Maria, eu acho que ela representa, e também essa coisa dela firmar e dizer, eu não vou me submeter nem a uma coisa nem outra, eu vou fazer o que eu quero, porque aí é isso, né? Chega um momento que todo mundo fala, mas você tem que ser sambista, você tem que cantar samba. E ela sim, fala, gente, há pessoas maravilhosas cantando samba, mas eu não eu vejo quero pessoas ser, negras cantando lírico. Então ela vai para o lírico, ela vai porque para o ela fala, eu lírico. quero fazer história, eu não quero É. cantar, eu quero E então, agora ela sabia muito da sua consciência, ela tinha uma consciência, né, racializada da sua. na Europa, Rosane, É, ela conquista isso na Europa, que é o que você falou, porque lá, né, tem não em tem algum jeito, momento. E aí lá ela diz que ela entende, ela fala, não, eu sou negra, eu sou uma mulher negra. E depois do acidente, ela passa a fazer palestras na Sorbonne para falar do racismo estrutural. Hum, Então, assim, ela, no final da vida, ela tinha total consciência do racismo estrutural. Só que ela demorou para entender, porque ainda tem essa violência, né? A é, dúvida de será que eu não sou tão talentosa? Será que, né, tem todo um caminho aí também, né? Que ela poderia ter desistido antes, é, né? Ninguém precisa reunir tanta força para ser alguma coisa. Isso está exatamente, errado, né? E no entanto ela, enfim, ela conseguiu, né? E acho que ela ainda consegue, mas porque conforme ela vai chegando nas pessoas, eu percebo que ela é muito inspiradora, né? Tipo, na Esther teve um impacto, né? Na Marli, na Érica, imagino que você agora também, conforme a gente vai tocando nela, ela parece uma matriosca, sabe? São várias mulheres sim, que vão saindo de dentro dela que você fala, gente, não termina, né? Ela é muito. O Carlos Drummond de Andrade, ele fez um poema para ela, e aí ele fala que ela é negro luminosa voz, né? Ele coloca ali nesse lugar da não, Senhora Aparecida, dessa santa, né? Que desculpa, que é o tesouro, é a isso, santa que é, né? porque você tem que ter muita coragem, você sabe, de passar por processos, como eu falei, né, de destruição, de pagar um preço alto, alto por isso, né, da Uhum. gestão da sua vida, ser uma mulher emancipada,
uma mulher que... Porque, veja, você viu toda a história da Simone Biles, né? Porque saúde mental, ela falou, inclusive, isso. Mas o que eu acho que ela chamou a atenção em primeiro lugar é assim, por que eu digo que ela se emancipou? Porque você viu, ela continuou ali nas Olimpíadas, sorrindo, falando, olha, não sei se eu vou para a próxima prova, vou decidir, torcendo pela Rebeca. Mas o que pouca gente entendeu, eu li as entrevistas dela antes, havia um questionamento dela, assim, será que vale a pena eu, numa Olimpíadas, ter que reafirmar isso, que eu não tenho nem adversária? Eu acho que o diálogo dela é o diálogo com o tempo, porque ela pode, inclusive, não ir para a próxima Olimpíadas por conta da idade, né? Sim. Essa pode ser a última Olimpíada dela. Então, eu até coloquei ali no Instagram uma frase dizendo: a emancipação é uma forma de você reconquistar o tempo e habitá-lo de outra maneira. Quando você se reinventa, você faz isso. Então, eu acho que... E aí sim, entra essa coisa da saúde mental. Se eu não fizer isso, eu serei triturada, né, por essa exigência das Olimpíadas, de bater todos os recordes. Isso não faz bem, não é? Para a saúde mental. Porque eu fiquei assim, muito preocupada e chateada, de um lado, porque você vê, saúde mental também ficou commodity em rede social, né? Todas nós, eu acho que passamos, e esse neoliberalismo ferra com a gente mesmo, do ponto de vista mental, mas as pessoas estão dizendo agora, eu vou seguir o exemplo da Simone Biles. Não é isso, gente, entendeu? Eu vou abandonar tudo. Entendeu? E as pessoas que estão dizendo isso, elas dizem todo dia, elas estão postando várias vezes, elas criticam quem está postando. E por que eu estou dizendo isso? Parece que não tem nada a ver com Maria Aparecida. Eu acho que tem, e eu acho que também, quando você se reinventa, como é que você gesta o seu tempo, né? Em que temporalidade? Porque quando ela está em descompasso com o tempo, diz assim, olha, eu não quero que o homem atrapalhe minha vida, né? Sou mãe de... Ou seja, ela está em descompasso total com o tempo dela. E está pagando um preço por isso, porque ela não cede, né? Ela não cede. E vai seguindo, vai se reinventando. Eu acho uma história importante para ser contada. Eu escrevi com muita raiva e com muito amor, porque assim, me apaixonei por ela. Na verdade, é o Canto da Sereia. Eu vou mandar um vídeo dela cantando, você vai entender o Canto da Sereia. E ela é esse Canto da Sereia para muita gente. Assim, as pessoas que foram, né, as pessoas do projeto, por exemplo, Lube, Gabi, o Rodrigo Mercadante, todo mundo foi sendo capturado, né, por essa mulher. Então, assim, eu espero que agora a peça, né, o trabalho, a história dela é muito poderosa nesse lugar, né? Do debate, inclusive, do que pode suscitar, né? Em termos de debate. Enfim. E a gente vai estrear, eu quero que você veja. Não, eu vou querer ver, porque eu acho que é isso, né? Que histórias que devem ser contadas, né? Descobertas, contadas. A dela é uma dessas histórias. Essa coisa, né, da gente voltar, esse retorno ao passado, recolher, né, o que a narrativa oficial, entre aspas, deixou cair e devolver. Eu acho que essa forma de vida, a existência da Maria Aparecida é um modelo para todas nós, né? Pode não ser um modelo para o público, quando você restitui para todo mundo, mas ela é um modelo para as meninas negras que querem ser cantoras líricas, né? Ela é um modelo para nós, mulheres negras, que diz, olha, a despeito de tudo isso, a gente pode fazer o que quer com a nossa trajetória acidentada, né? Sinuosa. Eu acho que é isso, ela é uma possibilidade de modelo. Não é? E aí eu acho que vocês fizeram isso, né? Vocês foram em busca do Jardim das Nossas Mães, ou seja, de uma ancestralidade das que vieram antes, né? E encontraram, né, um jardim, mais do que uma flor, né? Ela é um jardim florido, né? É um canteiro ali. E para essa geração entender também que realmente os passos vêm de longe, que antes da gente, muita gente lutou e que a gente não pode reproduzir esse apagamento histórico. Isso. Né, do imaginário, assim. Rosane, é sempre uma alegria mas foi muito conversar. Eu não sei se Lube, se Gabi querem abrir, mas assim, eu quero te agradecer muito, né, a tua fala, a tua presença. Eu que agradeço.
Ai, obrigada. Gente, que ótimo. prazer ficar aqui ouvindo. Foi gente. maravilhoso, gente. Foi incrível. Muito Sim. bom. Não, eu ficaria a noite toda aqui. A gente... Também. Você não para, né? Você é a nossa oradora, é a voz, é o ofó sagrado. Oxunista, nossa líder oxunista. Tá bom, obrigada. Querida. Então, ó. Beijo grande, querida. Para Prazer por nosso. aqui. Beijo. Até. Muito obrigada. Campeiro, amor, ai, amor, que essa flor a se abrir, mal pisei por aqui, não pude mais. Foi quando um beija-flor me beijou, transmitindo a paz. Não pude mais. Foi quando um beija-flor me beijou, transmitindo a paz.